grande unção. Que nenhum coração se feche, nenhuma mente fique travada ou impedida. Nós queremos liberar agora uma liberação, algo livre. Eu vejo algo leve. Que a tua graça e o teu favor estejam sobre nós essa noite. Que a tua unção repouse sobre teu filho e que ele seja levado e guiado pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. O Glad vai trazer para mim. O Glad tem um coração gigantesco. Obrigado. Muito obrigado. Paz do Senhor, amém? Olha só, que coisa boa ver essa igreja cheia. Irmãos, se eu me atrapalhar aqui, vocês, me deem um voto de confiança, até porque na última vez que eu subi aqui no púlpito, eu era Pedro, então eu por várias vezes eu tentei sabotar o teatro. Eu queria transformar numa comédia, mas o Jean não deixou. Era Páscoa, tinha toda aquela temática, eu queria fazer alguma coisa mais engraçada, mas não teve jeito, Mas enfim, irmãos, eu acho que nesse mês agora tem um grande desafio para nós como igreja, e eu vou abrir o caminho, assim como o pastor me pediu, para que eu abrisse esse caminho. Nós vamos entrar no 5º mês e nós vamos falar neste mês sobre o renovo nas finanças. Financeiro sempre é uma parte muito delicada para se tratar numa igreja. E eu confesso que falar sobre finanças mexe muito comigo, porque eu não me sinto preparado para falar sobre isso. Mas eu recebo algo do meu pastor que me impulsiona e me dá credibilidade para falar sobre esse assunto. Então, eu gostaria que você abrisse seu coração nessa noite, para que o que eu for ministrar aqui possa tocar você, e que pelo menos 1% daquilo que for ministrado possa fazer a diferença para vocês, amém? Então vamos lá. A palavra de hoje são vários versículos de Neemias. Então, durante a ministração, eu vou pedir para o pessoal da mídia ir colocando os versículos aqui, para que a gente possa ir acompanhando. Mas de fato, eu gostaria que você chegasse em casa e estudasse esse livro. Há um tempo atrás, o pastor ministrou uma série sobre as portas de Jerusalém, aonde ele usou este livro, e eu fiquei impactado com ele. Assim como o pastor falou, eu sou um empresário, e esse livro fala muito de organização, ele fala muito de finanças, ele fala muito de constância, disciplina, fala de foco. Então, eu desafio a você a, durante a próxima semana, pegar este livro e se debruçar sobre ele e pedisse para que o Espírito Santo ministrasse a sua vida através desse livro. É um livro fantástico, é um livro muito bom. É um livro que narra a história da reconstrução dos muros de Jerusalém após o exílio da Babilônia. Neemias, que era copeiro do rei da Pérsia, ficou profundamente comovido ao saber que Jerusalém estava em ruínas, e com a permissão do rei, ele viaja para Jerusalém com o objetivo de restaurar os muros da cidade e fortalecer o povo. Dos capítulos 1 ao 7, Neemias começa orando e jejuando pela cidade e pelo povo. Ao chegar em Jerusalém, enfrenta oposições dos inimigos externos e dificuldades internas também. Mas com a dependência de Deus, estratégia,
ação prática, organização, ele conclui a reconstrução daquela cidade. Já a partir do capítulo 8 até o 13, após a obra física, Neemias, junto com o escriba Esdras, lidera um avivamento espiritual. O povo ouve a lei, confessa os seus pecados e renova a aliança com Deus. Neemias também realiza reformas sociais, religiosas, corrigindo abusos como casamentos mistos e a negligência do templo. Amém? Eu vou usar este livro para ministrar sobre o renovo nas finanças. Neemias, ele viaja até Jerusalém, aonde a cidade está totalmente destruída, os muros queimados, os portões queimados da cidade, e ele consegue reconstruir algo que era inimaginável ser feito naquela época. Ele reconstrói tudo em apenas 52 dias. Muitos de nós querem um renovo financeiro, mas não entende que o renovo começa na dependência de Deus. Todo o seu esforço é necessário ter uma disciplina espiritual. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias, na total dependência de Deus, com estratégia e ação. Grandes mudanças vêm de pequenos hábitos, mas que são consistentes na sua vida. Nada se faz muito grande se você não tiver hábitos, pequenos hábitos no seu dia a dia, que vão lhe auxiliar a alcançar grandes resultados. Amém? Eu separei 8 pilares que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar agora nesse culto. Primeiro pilar, dependência de Deus. Segundo, estratégia. Terceiro, ação prática. Quarto, organização. Quinto, foco. E sexto, conclusão. Coloca para mim na tela Neemias 6, 15 e 16, por favor. E o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tínhamos feito esta obra com o auxílio do nosso Deus. Amém? Então vamos lá, dependência de Deus. Neemias mostra total dependência de Deus. Coloca para mim aqui Neemias 1:4, por favor. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Pula lá para Neemias 2:4. Então o rei me perguntou: o que estás me pedindo? Nessa hora eu orei ao Deus do céu. Amém? Neemias mostra para a gente que antes de qualquer coisa, antes de se mover, antes de pensar em fazer qualquer coisa, ele ora. Ele ora e ele pede sabedoria.
Ele confessa os seus pecados, ele confessa as suas dificuldades, ele se coloca como uma ferramenta nas mãos de Deus, pedindo para que Deus possa usá-lo, pedindo para que Deus dê a estratégia, dê o caminho. Eu imagino que ele recebe a notícia, e ela é de fato muito impactante, tanto que ele fica vários dias chorando, lamentando, mas com o ouvido sempre atento às instruções de Deus. Uma palavra que vem ao meu coração, que está lá em Salmos 55, 22, fala que entregue suas ansiedades ao Senhor e Ele dará sustentação. Eu imagino, Neemias ainda nem tinha ouvido nenhum salmo, ele não tinha a palavra de Deus, assim como nós temos, mas ele tinha talvez uma conexão que talvez hoje a gente não consiga ter, porque nós somos hoje tão atacados com tanta forma de nos distrair, que perdemos de fato uma conexão mais profunda com Deus. E ele traz aqui nessa palavra de dependência de Deus, para que nós conseguimos olhar para dentro de nós e entendermos se de fato nós estamos levando a nossa vida na dependência de Deus, ou se simplesmente todos os desafios que nos surgem, nós simplesmente começamos a agir sem pedir uma orientação dEle. Aqui, nessa parte de Neemias, quando ele ora, eu fico imaginando ele se conectando com Deus, e ele está ali, de fato, num palácio, servindo a um rei, vendo tantas coisas maravilhosas à sua disposição, e ele olha para o seu lado e vê os seus irmãos de Jerusalém sofrendo, chorando, sendo humilhado, mas ele reconhece que a sua identidade não está naquela condição, a sua identidade está como filho de Deus. E aqui eu gostaria de dividir com vocês, como você tem se sentido nos seus dias, qual é a identidade, qual é a sua identidade, o que você tem ouvido de você, o que você tem ouvido dos outros. O renovo nas finanças, ela começa no altar, ela não começa no banco. O altar aqui fala da sua casa, o altar fala de você. Aonde está a sua identidade? Nós somos postos à prova todos os dias. Situações têm nos chegado à nossa porta e têm nos dito que somos às vezes fracassados, que somos não merecedores. Que somos enfermos. Mas a palavra de Deus, ela diz que você é filho,
E se eu sou filho, eu honro o meu pai. A minha identidade de filho precisa honrar o meu pai. Precisa honrar a Deus. Então, antes de você querer alguma coisa, você precisa desejar ser primeiro. Se você quer alcançar grandes resultados, você primeiro precisa ser esses resultados. Como? Mudando a sua identidade. Mudando como você se vê. Mudando quem você é de fato. Durante muito tempo na minha vida, eu sempre me achava melhor do que os outros. Quando alguém trazia um problema, eu sempre tinha a solução. À minha vista. O problema dos outros eu conseguia solucionar sempre. Mas de fato os meus, nunca. Tinha problema financeiro, tinha problema de relacionamento com meus filhos, de relacionamento com a minha esposa. Mas eu sabia resolver o problema de todo mundo, menos os meus. Porque eu não conseguia me sentir como filho. Na verdade, eu nem sabia que eu era filho. Na verdade, eu não sabia nem quem eu era. Porque muitas vezes, quando me perguntavam, quem tu é? Eu me identificava com o meu trabalho. Eu sou o fulano de tal e faço tal coisa. Quantos de vocês aqui se identificam dessa maneira também? Levanta a mão. Confesse seu pecado aí. Eu sou o Robson, dono da empresa X. Ué, eu te perguntei o que tu era dono, se tu era dono de alguma coisa. Perguntei quem tu é. Quem você é. E no momento que eu consegui perceber que eu não conseguiria sair da onde eu estava, eu não conseguiria sair dali sozinho, eu orei, porque nessa época eu ainda estava aprendendo muitas coisas, não que eu saiba hoje, mas eu sabia menos. Eu era mais jovem também, mas eu orei a Deus e disse: Senhor, eu não consigo mais, administrar a minha casa, eu não consigo mais administrar a minha família, e se for para fazer dessa maneira, eu não quero mais a minha casa, eu não quero mais a minha família, eu não quero mais o meu emprego, eu não quero mais nada. Que o Senhor possa tirar tudo de mim e dê a alguém que realmente possa cuidar, porque eu sou incapaz. E a partir dali eu comecei a viver numa total dependência de Deus. E a total dependência de Deus não significa ficar sentado e orando. Ficar na dependência de Deus é orar, é jejuar, é prestar atenção nas suas palavras, é prestar atenção, porque Deus fala com você todos os dias. Mas a correria do nosso dia a dia faz com que nós paramos de ouvir a voz dele. Quantos aqui
conseguem ouvir com clareza a voz de Deus? Levanta a mão. Levanta a mão, não se sinta envergonhado. E quantos aqui pararam de ouvir a voz de Deus? Mas Ele fala. Ele fala com você através do louvor. Ele fala com você através da ministração. Ele fala com você quando o sol nasce. Quantos aqui já levantaram de manhã para simplesmente observar o nascer do sol? Levanta sua mão. E não é lindo? Qual é a sensação que você tem de ver o sol saindo seus raios e começando a aquecer os primeiros minutos da manhã? Você não se conecta com algo maior quando você vê isso, quando você sente isso? E por que muitas vezes nós levantamos pela manhã já espraguejando tudo, atrasado para o trabalho, correndo, chuta o cachorro, xinga não sei quem, chega no trabalho, dá bom dia para quem? Porque simplesmente deixamos de observar o que é maravilhoso, que é a dependência que nós temos de Deus. Vocês já imaginaram se amanhã o sol resolve não nascer? Como seria o dia? Não seria meio estranho? As horas contando ali, você louco para sair para trabalhar, mas o sol não saiu? É estranho, né? Mas o simples ato de nascer o sol todos os dias já nos traz uma presença maravilhosa de Deus. O simples fato de observarmos o vento, os passarinhos, de desligarmos, sairmos desse meio que é o nosso dia a dia. Esses dias eu parei e fiquei observando uma coisa que eu fazia somente quando eu era criança. E eu convido vocês a fazerem também. Observar as nuvens e encontrar figuras nas nuvens. É bom demais. E você vai vendo aquela nuvem se transformando, e você vai vendo aquela nuvem se modificando, e agora é um cachorro, daqui a pouco parece um dragão, agora parece a minha sogra. Não, minha sogra não. Mas isso é viver na dependência de Deus. Depender de Deus é observar, é estar atento à voz, é estar atento à presença dEle, pois Ele está junto com você todos os dias, e Ele quer falar contigo, mas você não está prestando atenção. Ele fala comigo, mas eu não presto atenção, porque eu estou ligado no piloto automático. Neemias teve essa sensibilidade de ouvir o que Deus tinha para ele, e Deus tinha uma estratégia, e a gente entra no segundo pilar, estratégia. Coloca para mim ali Neemias 12, 2:12. Levantei-me de noite e saí com alguns dos meus homens. Eu não disse a ninguém o que o meu Deus havia colocado em meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele que eu montava. O 17 e o 18. Eu lhes disse então: vede
a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. 18. Contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo, e lhes relatei também as palavras do meu rei. Eles disseram: levantemo-nos e construamos os muros, e eles fortaleceram as mãos para esta boa obra. Amém? Neemias recebe de Deus uma palavra, uma estratégia, algo que Deus colocou no coração dele. Para que ele organizasse, para que ele fizesse. Mas vocês notam que ele recebeu essa palavra e ele viaja até Jerusalém e não conta para ninguém. Ele seleciona os seus melhores homens e saem para olhar, para entender, para verificar o que estava acontecendo, como estava a situação real de Jerusalém. E somente para alguns homens de confiança, ele entrega a estratégia, ele fala, ele conta os planos que Deus tem através da vida deles. Aqui, Deus me fala que não devemos contar tudo para todo mundo. Devemos cuidar quem está ao nosso redor. Porque talvez os planos que nós temos para a nossa vida, talvez os nossos sonhos, talvez as nossas metas, sejam grandiosas, e talvez aquele que está ao nosso redor não seja a pessoa correta. Talvez ela vai dizer: nossa, tu está te achando agora? Isso é muito para ti. Tu nem sabe, olha de onde é que tu saiu. Como tu vai chegar aí? Como tu vai chegar lá? Então, aqui tem um ponto maravilhoso de reflexão. Quem está ao seu redor? Quem está te servindo? Quem está do teu lado? São pessoas que te edificam? São pessoas que confiam em você? São pessoas que te esticam também? Porque assim, amigo bom é aquele amigo que te estica. Se você conta: cara, eu vou comprar esse carro. Cara, esse carro? Mas você merece esse carro aqui que é muito melhor. Mas tudo bem, vamos lá. Eu te ajudo a comprar esse. Eu te abençoo. Se você vai começar por esse, mas eu não te vejo nesse, eu te vejo nesse aqui. Eu te vejo numa casa maior. Eu te vejo numa empresa maior. Eu te vejo em lugares maiores. Hoje você fala para 10 pessoas no seu Forte House, mas eu vejo você pregando numa igreja para 5.000 pessoas. Eu lhe vejo numa igreja, eu lhe vejo em seminários, eu lhe vejo sendo professor numa faculdade. Quem está ao seu redor? Então não declare os planos de Deus para qualquer pessoa. Não declare o que Deus colocou no seu coração para qualquer um.
Escolha com quem você irá dividir, para que os seus planos, para que essas pessoas possam auxiliar você nesses planos. Eu gostaria de pedir para vocês aqui, agora, quais sonhos que vocês têm? Antes o pastor estava aqui na hora da oferta, e ele falou sobre os seus sonhos. Eles são grandes, são pequenos, são médios. Irmão, sonhar não custa. Sonhar grande ou sonhar pequeno, ele dá o mesmo trabalho. Deus tem grandes sonhos para vocês, e Ele começa com você, se colocando à disposição, se colocando no lugar certo, falando e se conectando com as pessoas certas. Quantos aqui têm sonhos? Levanta a mão. Você sabe quanto custa o seu sonho? Quantos aqui sabem quanto custa o seu sonho? Levanta a mão. Muito bem. Quando eu me fiz essa pergunta ontem, eu fiquei pensando e fui fazer conta. Para mim realizar os meus sonhos, eu vou falar esse número para vocês. Talvez choque você, ou talvez não choque, eu não sei. Mas isso não depende de mim, depende de você. Para mim realizar o meu sonho, os meus sonhos, eu preciso financeiramente de 1.200.000 por mês, por ano, desculpa. Eu não sei qual o tamanho do sonho de vocês, mas o meu é esse, 1.200.000 por ano. Eu realizaria os meus sonhos. E eu não estou falando ganhar isso num ano só, eu estou falando em ganhar isso todos os anos. E eu tenho certeza que a partir do primeiro ano, os meus sonhos vão mudar e vão ficar mais caros. E aí? Esse número impacta você? Choca você? Me impactou. Mas agora eu sei. Agora eu tenho uma meta. E eu desafio você que tem um sonho a transformar esse sonho numa meta, porque um sonho é simplesmente um sonho. Talvez você vai estar com 90 anos em casa e olhando e dizendo: eu tinha aquele sonho. Mas você não realizou por quê? Sonhos a gente realiza eles com metas. Não simplesmente de ilusão. Então, trace planos, faça orçamento, crie metas. Porque Deus vai te dar a estratégia. Se você tem um sonho, Deus tem a estratégia para você. E o desafio para você colocar isso em prática é realmente botar a mão na massa. É ação. Eu não sei se você precisa começar a economizar, eu não sei se você precisa de um segundo emprego, mudar de emprego, colocar o seu empreendimento
iniciar seu empreendimento, empreender num novo CNPJ, eu não sei. Cada um de você aqui sabe o sonho que tem, e eu desafio você a pegar esse sonho agora e transformar ele numa meta. Faça conta, quanto custa este sonho? Quanto custa? E a partir daí você cria meta, você cria métodos para alcançar. É simples, é muito simples. Eu convidei uma pessoa hoje para estar aqui, mas infelizmente ela não pôde estar, porque ela é um testemunho prático, não meu, mas de alguém que eu auxiliei. Eu tenho duas formações em coach, e quando eu fiz a minha segunda formação, eu fiz um pro bônus. Eu escolhi um amigo, e na verdade esse amigo me procurou com alguns desafios, e eu propus para ele: cara, eu tenho um método que eu acabei de aprender, e eu posso te ajudar utilizando esse método, se tu estiver disposto. Vão ser 10 encontros, onde nós vamos encontrar as suas dificuldades, e vamos traçar alguns planos, traçar algumas metas. E ele tinha um plano de construir uma casa, de comprar um sítio e construir uma casa. E nós utilizamos uma ferramenta, e essa ferramenta, ele colocou como meta de realização em 3 anos, a compra do sítio e a construção da casa. Ele saiu do processo. 1 ano depois, ele me procurou e me mandou as fotos do sítio e da casa, me convidando para estar lá para a inauguração da casa. E aí uau, funcionou mesmo. Não funcionou só para mim, eu consegui fazer com que essa ferramenta funcionasse para outra pessoa. Então eu consegui comprovar, não só com a minha vida, não só com a minha família, mas também na vida de uma outra pessoa. Foi assim quando eu decidi construir a minha primeira casa. A minha primeira casa, eu pagava aluguel, trabalhávamos eu e a minha esposa, e aí eu fiz uma simulação. Quanto custa para mim comprar um terreno e fazer uma casa? E aí eu fui para a prancheta. Na época, eu conseguia fazer isso com 80 mil reais. Hoje a gente não compra mais nem o terreno, mas está tudo bem, os tempos são outros também, o salário é outro, as condições são outras, mas na época essa era a realidade, e era uma realidade muito distante do que eu tinha. Então, a partir daí, eu fiz planos, eu me organizei, eu pesquisei quanto custava, criei um método para mim, e consegui. Eu lembro que foi em meados de dezembro de 2010, não, de 2009, e eu fiz tudo isso escondido da minha esposa, porque eu queria presenteá-los, queria presentear a minha casa, a minha família, com essa novidade. E aí, quando eu recebi a aprovação, porque na minha casa todo mundo chamava que era a minha casa, minha dívida, né? E eu fui lá e fiz a minha casa, minha vida. Eu ainda continuo pagando essa casa, não moro mais nela. Hoje eu consigo abençoar a vida de outras pessoas que moram naquela casa. Mas eu consegui, porque eu tive um sonho,
eu fui atrás desse sonho, pesquisei quanto custava, e a partir daí eu montei a estratégia correta para a realização desse sonho. Amém? Terceiro pilar é a ação prática. Ação prática. Quantos aqui já ouviram aquela frase: ah, irmão, tá assim porque Deus quis assim? Eu acho que é a frase que os crentes mais usam. Eu espero que você não seja esse crente. Eu espero realmente que você não tenha essa crença. Neemias 3:1. Eliasabe, o sumo sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, dispuseram-se então a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as folhas da porta no lugar. Depois construíram o muro até a torre do 100, que também consagraram, e prosseguiram até a torre de Ananel. Neemias 4:6. Assim construímos o muro até a metade da sua altura em toda a extensão, pois o povo se dedicou inteiramente ao trabalho. Então, irmãos, o que eu quero trazer para vocês aqui é que estratégia sem ação é uma fé morta. No marketing, existe uma frase que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Em outras palavras, você precisa mudar suas atitudes, senão a sua estratégia não vai se realizar. Então vamos lá, você tem dependência de Deus, você tem a estratégia. Se você não tiver a ação prática, vai adiantar de nada. Você vai ter que colocar a mão na massa. Você vai ter que trabalhar. E trabalhar duro. E trabalhar muito. Quantos aqui gostam de trabalhar? Levanta a mão. Ih, são poucos que gostam de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar, porque eu trabalho naquilo que Deus me colocou. Deus me colocou em um lugar de muito desafio. Eu sou esticado todos os dias. Não parece, né? Mas eu sou esticado todos os dias, irmãos. Esses dias eu recebi uma profecia do Gládio. O Gládio disse: irmão, se tu soubesse no mundo, se tu te visse no mundo espiritual o quão grande tu é. Eu disse: pois é. Então, eu imagino que eu sou grande, né? Grande, uns 2 metros, assim. Não igual o Golias, né? Mas sou grande. Vocês acreditam nisso ou não? Oh, obrigado. Amo vocês. Mas o trabalho dignifica. Então eu não sei como andam as suas finanças, eu não sei como anda o seu trabalho. Mas se você vai ter que arrumar um outro emprego, se você vai ter que ter uma segunda renda, se você vai ter que abrir o seu negócio, se você vai ter que cortar gastos, se você vai ter que rever as suas planilhas, eu não faço ideia se você vai ter que negociar suas dívidas, mas o fato é, você está disposto a trabalhar para realizar os seus sonhos? O que você está disposto a fazer? Não depende da igreja, não depende do pastor,
não depende de Deus aquilo que você precisa fazer. Deus faz coisas maravilhosas todos os dias, milagres todos os dias, livramentos todos os dias, e você precisa fazer a sua parte. Fé sem ação é morta, oração sem movimento é ilusão. Se você orar e gastar horas do seu dia somente orando e não se mover para realmente realizar, vai ser muito difícil as coisas acontecerem. Não impossível, porque para Deus nada é impossível, irmãos. Se Deus quiser realizar um milagre na sua vida, você sentado no sofá, Ele irá realizar. Ele irá. E de fato, às vezes isso acontece, mas não é o normal. Deus sempre vai pedir a sua parte, a minha parte. Ele vai abrir as portas, Ele vai abrir as janelas, mas você vai ter que decidir passar por elas. Amém? Melhore 1% todos os dias. 1% é muito ou é pouco? Se você melhorar 1% todos os dias, durante um ano, você melhorou 365%. Básica essa conta, né? Fácil de fazer. 1% parece tão pouco. Mas se você tiver consistência em colocar em ação os planos de Deus, você vai ter êxito. Amém? Uma estratégia por si só não é nada. Precisa ter ação. Tem mais uma ferramenta que eu gosto muito, que eu utilizo no meu trabalho. Ela se chama PDCA. Talvez alguns aqui saibam o que é essa ferramenta, mas ela é uma ferramenta tão simples, usada no marketing, usada na administração, que é planejar, fazer, verificar e agir. Então você planeja, você executa a primeira vez, e aí você verifica, qual foi o resultado que eu tive da minha ação? E a partir desse resultado você continua agindo. Se eu caminhei até aqui agora, eu posso continuar caminhando à frente? Ou eu preciso me desviar? Eu preciso caminhar agora mais para a direita? Ou eu preciso caminhar mais para a esquerda? Simples, não é? É uma ferramenta tão simples. Planejar, fazer, verificar e agir em cima dos resultados que você teve. Amém? Quarto ponto, organização. Vocês estão muito quietos, irmãos. Estão prestando atenção? Tá bom. Então tá bom. Obrigado, Jean. Neemias 4:13. Por isso coloquei o povo nos lugares mais baixos do muro e nos lugares abertos, distribuídos por famílias e armados com espadas, lanças e arcos. 7
1 e 2. Depois de o muro ter sido concluído e de eu ter colocado as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Nomeei Hanani, meu irmão, para governar Jerusalém, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois era o homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Amém? Neemias aqui não lidera apenas com espiritualidade, mas com ordem prática. Cada um tem um papel e sabe o que fazer. No versículo 4 a 13, ele mostra que ele coloca as famílias a trabalharem. Se vocês entrar para a palavra e vocês forem estudar ela, vocês vão ver que essas famílias, elas estão próximas da sua casa. Ele coloca essas pessoas a reconstruírem próximo de suas casas. Por quê? Por que próximo das suas casas? Para não ter gastos excessivos. Porque o povo, ele precisava trabalhar e proteger os muros ao mesmo tempo. Eles trabalhavam com uma mão na pá e a outra na lança, porque eles precisavam proteger. Nessa época que os inimigos eram tão grandes e tão violentos contra eles, que enviavam mensageiros a todo momento, tentando aterrorizar eles, para que eles abandonassem a obra. E dentro da sua organização financeira, como você tem conduzido? Você tem separado também as suas finanças? Você tem alguma ferramenta que lhe auxilia a organizar o seu financeiro? Ou simplesmente você vai pagando o que lhe aparece na sua frente, você vai gastando sem ter o que gastar? Você tem separado o seu orçamento entre dízimos, ofertas, as suas contas? Como andam suas economias? Você tem separado para o seu lazer? Ou tudo é lazer? Ou tudo é aquela comprinha básica, aquele presentinho básico? Eu mereço, eu trabalhei tanto esse mês, eu mereço. Talvez isso seja uma mentira. Não que você não mereça, mas você tem uma economia para o futuro? Como vão estar as suas finanças daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos? Para os mais jovens, você pensa, quando você for se aposentar, quando você for escolher parar de trabalhar, se você vai ter uma renda? Como você tem pensado o seu futuro? O seu futuro não começa lá nos 60 anos, nos seus 80 anos. O seu futuro começa hoje, começa agora.
É você que planta a semente do futuro. Você tem escolhido o que você vai colher daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 5 anos? Qual é a semente que você está plantando hoje para colher na próxima estação? Como você tem se organizado? Duro, né? E antes de ministrar aqui, eu sou ministrado. E eu olho, e eu me envergonho. Há um tempo atrás, nós tínhamos, meu pai tinha um plano de trabalhar até os 60 anos e se aposentar. O meu pai, ele chegou a receber, na época que ele trabalhava, na matrizaria da Módulos, aqui em Parobé, até 5, 6 salários mínimos. E na época, era um bom salário para se aposentar. Hoje ele ganha um salário mínimo. É pouco, né? Para quem trabalhou a vida inteira e trabalhou no pesado e contribuiu muito para se aposentar com tão pouco. E nós que somos mais jovens, talvez a gente não ganhe nem esse pouco. Não vai dar nem para o remédio. É esse o futuro que você deseja para você? É esse o futuro que você deseja para os seus filhos? É esse o futuro que você deseja para os seus netos? Talvez ter que sustentar você, porque você não parou em nenhum momento da sua vida e planejou o futuro? Me perdoem, irmãos, mas eu estou sendo ministrado aqui também. Eu desafio você a se organizar. Torne esse hábito óbvio na frente de vocês. A organização. Coloque isso exposto num lugar onde você frequenta todos os dias. Porta da geladeira, armário do banheiro, roupeiro, eu não sei, mas coloque lá uma planilha, onde você anota seus gastos, onde você faz os seus planos, onde você deposita o futuro de vocês. A organização, ela é necessária, se você quiser colher ali na frente, porque se você não tiver organização, você não escolhe a semente, simplesmente a semente que caiu, e você já não tem mais o poder da escolha, você simplesmente vai colher aquilo que germinou. Então escolha as suas sementes. Há um tempo atrás, me passei no horário. Há um tempo atrás, eu precisei mudar de emprego. E eu saí de um emprego, de uma condição estável, e fui para um emprego onde eu não tinha uma remuneração fixa, era variável.
confesso para vocês que no início foi um desafio muito grande, porque eu nunca tinha aprendido a trabalhar com uma remuneração variável. Eu chegava no final do mês, eu tinha o meu salário, eu sabia que eu tinha as contas para pagar, então assim, dia 5 eu recebia, dia 6 eu não tinha mais dinheiro, daí eu fazia as contas, lá no dia 20, 22, eu recebia, no dia 23 eu já não tinha mais dinheiro. Isso acontece com alguém aqui? Levanta a mão se acontece com alguém aqui. Então, amém, eu estava nesse jogo também. Só que, quando eu fui para esse jogo da remuneração variável, eu chamei a minha esposa e disse, ó, encerrou Lebes. Vocês se identificaram também? Encerrou carnezinho. Não tem mais carnê. Corta cartão de crédito. Na verdade, nem cartão eu tinha, né? Mas eu fingi e cortei lá os que eu tinha. Não tinha crédito mais. Corta. Agora a gente só compra se tem dinheiro. E aí a gente não comprou mais. Simples. Mas parei de gastar. Mas irmãos, foi com muita organização, e confesso para vocês que foram meses de muito desafio, porque nós estávamos acostumados com um ritmo. Então assim, cara, é só uma continha de R$20, R$30, R$40, só que no final do mês aquilo virava um elefante, e ele me comia todo mês. Eu não conseguia parar, era um círculo vicioso. Eu estava numa corrida. Vocês sabem aqueles hamster que tem uma rodinha assim na gaiola, que fica correndo e não sai do lugar? Assim era eu. Corria e não saía do lugar. Eu parei, eu precisei me organizar as finanças de casa, para que a gente pudesse sair da onde a gente estava. E graças a Deus deu certo, porque Deus honra a organização. Vocês viram que Neemias começou a reconstrução pelo aquilo que estava destruído, e depois que estava tudo organizado, ele conseguiu erguer um templo para Deus. Mas primeiro ele precisou organizar o que estava ao entorno, para que a bênção pudesse chegar. Amém? Número 5, foco. Neemias 6:3. Por isso enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta: estou empenhado numa grande obra e não posso descer, porque eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me convosco. Aqui, mesmo diante de toda a zombaria que tinha naquela época, de todas as ameaças que os inimigos faziam, ele não perdeu o foco. Ele continuou trabalhando e não deixava com que os seus trabalhadores também perdessem o foco. Então, irmãos, fujam das distrações, das promessas falsas, de um estilo de vida fútil. Fujam das compras por ansiedade. O inimigo quer parar com propostas boas demais para ser verdade. Você precisa orar a Deus e pedir essas estratégias e essa visão, para que você possa se proteger, afastando esses gatilhos de consumismo. Eu fiz uma conta hoje à tarde, para que eu trouxesse essa conta aqui. Quem aqui recebe, ou já recebeu, ou ainda recebe, proposta de cartão de crédito? Levanta a mão.
E eles vêm com um limite bom, né? Tem uma loja que está fazendo fazendo propaganda, que mesmo se você tiver negativado, você pode ir lá, comprar, ele vai te dar R$6.000 de crédito e 12 meses para pagar. Fico, cara, que loucura isso. Qual é o risco disso? E aí eu fiz uma conta básica, bem básica. Talvez você faça, você já fez essa conta também, mas para aqueles que não fizeram, R$1.000. Se eu tiver R$1.000 de dívida no meu cartão de crédito e eu não conseguir pagar por 12 meses, essa dívida passa para R$5.359,25. É abusivo, né? É um absurdo. Mas eu só devo 1.000. Mas se você deixar de pagar esses 1.000 em um ano, é mais de R$5.000. 2 anos para mais de R$10.000. Mas a dívida era só de 1.000. Era só um cartãozinho tão bom. Eu usei para comprar um presentinho. Para mim, eu mereço. Você merece muito mais do que isso. Não crie ilusões. Não crie falsas expectativas. Alguns de vocês já ouviram falar sobre essa história, que a minha esposa fez um cartaz de meta para nós. Isso me deu um foco tão grande, lá em 2013, que nós conseguimos realizar coisas impossíveis, num plano de 3 anos, nós conseguimos realizar em 1, coisas que para nós, humanamente e financeiramente, era impossível de conquistar. Era impossível. Até um carro 0 km naquele ano eu comprei. Eu lembro que na época eu fui até Novo Hamburgo. Eu trabalhava como vendedor, representante comercial. E aí eu convidei o meu sócio hoje, Rafael, para ir junto comigo. Mas vamos no meu carro. Eu tinha orgulho do meu carro. Nossa. E aí, no meio do caminho, eu olhei para ele assim, cara, pensei em trocar esse carro. Ele troca. Pelo amor de Deus, troca. Eu disse, mas o que foi? Cara, isso vai quebrar. Nós não vamos conseguir voltar para casa. Eu disse, sério, mano? Tá tão ruim assim, eu não consigo ver. Mas irmãos, tava ruim o negócio. E eu não tinha perspectiva nenhuma. Eu não conseguia ver aquela dificuldade. Eu não conseguia ver que o meu carro estava muito ruim. Ele conta isso hoje e nós damos risada. Na época eu não achei graça. Você está rindo, mas eu não achei graça. E o que de fato hoje você não está conseguindo ver? O que você não consegue enxergar? E aqui a gente vai indo para a conclusão. Vou pedir para o time de louvor ir subindo. Neemias 6:15. E o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. Amém? Após a perseverança, jejum, trabalho, o muro é terminado com glórias a Deus. Deus honra quem persevera e é fiel. A vitória nas finanças é testemunho
para a glória de Deus. A reconstrução não é mágica. A reconstrução é feita com muito trabalho. É milagre na sua vida. A recompensa, ela vem no final do processo. De um processo de muita consistência. Hábito sólido, mas fé ativa. Fé sem obra é morta. Estratégia sem ação também é morta. No ano de 2013, quando nós tínhamos aquele cartaz de meta, nós realizamos quase todos os objetivos que nós tínhamos lançado para 3 anos. Quase todos eles foram realizados em apenas 1 ano. Porque nós tínhamos ali a dependência de Deus, uma estratégia, organização, foco. Deus nos deu a conclusão da obra. Eu desafio você a também sonhar, mas além de sonhar, peça a Deus as estratégias, coloque ela em ação, organize, crie foco, e eu tenho certeza que você irá concluir. Eu concluí. Eu tenho sido muito abençoado por Deus, porque eu entendi esses princípios. São princípios básicos, são princípios, não precisa inventar, é só seguir. Qualquer um que esteja disposto a pagar o preço pelo seu sonho, vai realizar. Mas você vai ter que estar disposto. E talvez estar disposto é levantar às 5 da manhã e não mais às 7. Talvez seja viajar e ficar longe da sua família. Eu viajo muito. E no início das minhas viagens, era muito bom. Mas hoje o que eu mais gosto é de ficar em casa. Ficar perto da minha família. Porque viajar é desgastante. Mas é necessário. Porque os meus sonhos aumentaram. E não aumentaram porque eu quis aumentar. Aumentaram porque Deus colocou dentro de mim novos desafios. Então, quando você se deparar com alguém que já alcançou um nível que você admira e essa pessoa vir contar para você: uau, eu estou aqui, mas eu gostaria de chegar lá. Não seja um desmotivador. Olhe para essa pessoa e diga: uau, eu também quero. Como eu faço para chegar onde tu já chegou? Porque eu também quero chegar aonde você vai chegar. Admire, ajude, impulsione, porque isso vai ser bênção na sua vida também. O que você precisa para reconstruir a sua vida financeira hoje? Você já orou por isso? Mas mais do que orar, você está agindo para isso. Deus está pronto para renovar a sua vida financeira, mas Ele age com quem age com Ele.
Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Eu concluo, eu peço que vocês se colocam de pé. Com esses 6 pilares, e eu gostaria que você repetisse essas palavras, amém? Dependência de Deus. Toda reconstrução começa com oração. De novo, toda reconstrução começa com oração. Segundo pilar, estratégia. Sem planejamento, a visão não sai do papel. Sem visão clara do resultado. Três, ação prática. Tenha prática e mãos à obra. Coloque a mão e seja responsável. Irmãos, não terceirize seu resultado, seu fracasso, com a frase que eu mais ouço que os crentes falam é: Deus quis assim. Duvide dessa frase. Avalie-se bem antes de falar isso. Quarto, organização. O que é bem estruturado se mantém de pé por muito tempo. Foco. Se distrair com ataques ou propostas enganosas. E a conclusão: perseverança até o fim glorifica a Deus. Perseverança até o fim glorifica a Deus. Amém? Seguimos esses passos simples, minha família e eu, e alcançamos resultados incríveis. O renovo financeiro é resultado de uma vida na dependência de Deus. Estratégia, ação prática, organização, foco e conclusão. Este é um ciclo que não se acaba, pois eles mudam de nível todos os dias. Mas Deus nos reveste com suas armaduras e nos dá as ferramentas novas todos os dias também. Vivo uma vida seguindo esses princípios. Sigam esses princípios: fé, dependência de Deus, estratégia, ação prática, organização, conclusão e foco. Amém? Que Deus abençoe vocês, pastor.